Se alguém fizer algo que você não gostou, o que você diz para essa pessoa? Nesse vídeo eu vou mostrar 50 formas de falar que não estão alinhadas à comunicação não violenta, com exemplos e alternativas para que a gente possa falar usando a CNV de uma forma mais objetiva e facilitando para que as pessoas nos compreendam quando a gente está comunicando algo que nós não estamos gostando. Então nesse vídeo a gente vai ver vários exemplos sobre observação da comunicação não violenta. Um dos objetivos da observação da comunicação não violenta é que a gente evite usar julgamentos que condenam o comportamento da outra pessoa. Para isso, quando alguém está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, a gente precisa focar em descrever o comportamento dela e indicar o que especificamente ela está fazendo. Mas é muito comum que, em vez da gente dizer o que a pessoa está fazendo, a gente fale sobre o que a pessoa é. Como você é mal educado? Usando a comunicação não violenta, vamos tentar ser mais específicos e indicar o que a pessoa fez. Você me interrompeu 2 vezes enquanto eu falava. Perceberam a diferença? Bom, vamos ver logo as 50 formas de falar que não usam a CNV e as alternativas que usam a CNV para a gente ser mais objetivo. Substantivo. Seu porco. Você pegou aquele salgadinho do chão e comeu. A minha mãe disse que se eu fizesse isso eu poderia ficar doente e eu me preocupo com a sua saúde. O que você acha de jogar ele no lixo ou lavar antes de comer? Adjetivos. Nossa, você é muito preguiçoso, né? Eu percebi que você acordou depois das 10h30 todos os dias essa semana. Advérbios. Cara, você fala demais. Mano, a gente tá há 30 minutos nessa ligação e eu nem consegui te falar como eu tô me sentindo ainda. Verbos. Assim você atrapalha a nossa aula. Oi, eu tenho dificuldade de manter minha linha de raciocínio quando você tá conversando ao mesmo tempo que eu tô explicando aqui. E eu tô querendo ser claro aqui na aula e tô querendo me manter concentrado. Você pode esperar eu terminar essa apresentação aqui pra conversar com os colegas? Artigo. Acho que você se acha o tal. Você disse que não precisa de ajuda de ninguém. É isso mesmo? Preposição. Até vocês estão contra mim? Vocês estão dizendo pra mim que eu devia parar de beber e a mãe de vocês também disse isso recém. Pronomes. Por que você não cuida da sua vida? Da minha, cuido eu. Quando você disse pra mim que eu devia trocar de curso, eu fiquei desconfortável porque eu queria ter minha autonomia preservada. E eu não estava esperando você me dar a sua opinião, porque não tinha perguntado. Então eu gostaria que você pelo menos checasse comigo antes se eu estou disposto, se eu estou interessado em ouvir o que você pensa. Assim eu tenho mais confiança de que você vai respeitar as minhas escolhas. Que tal? Numeral. O número da sua camisa devia ser 0, porque você é um 0 à esquerda no futebol. Olha, você passou as últimas 3 partidas sem marcar nenhum gol, e quando você bateu o pênalti lá, você chutou pra fora. Eu tô preocupado se nosso time vai conseguir se classificar, então eu queria saber se você está disposto a dobrar a sua carga de treino para você estar mais preparado para os próximos jogos. O que você acha? Conjunção. Quanto mais eu te conheço, menos eu confio em você. Olha, eu tô surpreso aqui porque eu vi uma foto antiga sua com um cigarro na mão e você tinha dito pra mim que nunca fumou. E eu tô preocupado se a gente tá sendo sincero um com o outro. Essa sinceridade é um valor importante pra mim na relação. Então eu gostaria de saber se você temia que ia acontecer alguma coisa se você falasse pra mim que já fumou. Pode me dizer? Interjeição. Nossa, eu mereço mesmo. Lá vem você com essa CNV me dizendo como eu deveria falar. Olha, eu escolhi entrar nessa relação com você e eu sabia que você já estava treinando a comunicação não violenta. Mas eu ainda me surpreendo quando você diz pra mim que as minhas observações não estão em harmonia com a CNV e que eu poderia estar sendo mais específica. Bom, com esses 10 exemplos que vocês viram até agora, vocês podem ver que qualquer elemento de classificação morfológica da nossa língua pode virar um tipo de julgamento ou uma reclamação de alguém. Mas ainda tem mais pra gente ver. O tipo de julgamento que a comunicação não violenta quer evitar que a gente faça é um no qual a gente diz que a pessoa é má, que a pessoa é errada, inapropriada, anormal. Então, isso pode ser feito, por exemplo, quando a gente classifica o comportamento dela. Patologias. A sua mãe é muito neurótica. A sua mãe não saiu de casa desde o início da pandemia. E quando a gente vai visitar ela, ela usa máscara o tempo todo e pede que a gente use também. Eu gostaria que ela relaxasse um pouco mais, mas eu não sei o que dizer pra ela. Vícios. Você tá ficando viciado nessas séries, hein? Você já assistiu a 3 temporadas dessa série nessa semana. E eu tô com medo que você não tenha motivação pra fazer outras coisas, como sair pra passear comigo no parque, por exemplo. Como é isso pra você? Manias. Nossa, minha mãe tem uma mania de organização. A casa da minha mãe tem mais de 20 potes, cada um de um tamanho diferente. Ela guarda as roupas no guarda-roupa por tipo e cor. A área de trabalho do computador dela tem apenas a lixeira. E ela tem caixas onde ela guarda fotos, documentos, material de costura, kit de primeiros socorros, manicure. Ela diz que no trabalho, se alguém quer achar algum documento, é só pedir pra ela, que ela sabe onde vai encontrar.
E eu poderia continuar citando coisas que minha mãe faz para atender a necessidade dela de organização, mas eu estimo que o vídeo ia levar mais de 1 hora. Beijo, mãe! Preferências. Cara, você é muito puxa-saco desse político. Cara, eu parei de seguir você nas redes sociais porque a maioria dos posts que você compartilhava era de um político cujas falas ferem valores importantes meus. E é angustiante pra mim acolher a sua liberdade de expressão quando eu não tenho segurança de que você vai se responsabilizar comigo para cuidar das minhas necessidades. Eu tenho muito medo das estratégias desse político, pois eu acho que ela promove muito sofrimento e eu acho que ele não tá consciente disso. E eu também não sei se você reconhece esse sofrimento. Você quer falar sobre isso comigo? Características. A sua opinião é típica de uma pessoa que é homem, branco e hétero. Quando você diz que direitos humanos é frescura, eu fico profundamente indignado. Porque eu penso no desafio que os meus amigos gays, negros e as mulheres vivenciam diariamente para conseguir ser visto com mais dignidade, respeito e igualdade. E eu fico inseguro se você e os demais membros da nossa sociedade vão ser capazes de ter empatia por eles. Então é muito difícil para mim ouvir isso. Você pode me dizer o que você entendeu, o que eu sinto e o que é importante para mim, para eu saber se eu estou sendo ouvido por você? Conhecimento. Por que você, um menino que estudou engenharia de computação na graduação, acha que pode ensinar alguma coisa sobre sentimentos e necessidades para mim, que sou professora universitária na pós-graduação de psicologia? Bruno, eu vi uns vídeos seus aí no YouTube e eu fiquei me perguntando se você reconhece o trabalho que eu e outros educadores da psicologia desenvolvemos para compartilhar mais sobre relacionamentos. Eu também fico me perguntando se as pessoas que assistem o teu canal, se elas compreendem o esforço de pesquisa e de estudos que os psicólogos e psiquiatras se submetem para se tornar legalmente aptos a oferecer esse acolhimento e esse suporte às pessoas. Eu gostaria muito que os profissionais da saúde mental fossem mais valorizados, e eu não tenho segurança se os vídeos que você está fazendo promovem essa valorização. Olha, obrigado por me dizer que você gostaria dessa valorização. Então eu aproveito para dizer para você e para a nossa audiência que agora o nosso site do CNV em Rede tem uma função onde as pessoas que participam da rede podem marcar a sua atuação profissional. E psicólogos, psiquiatras e terapeutas que estudam a comunicação não violenta podem se identificar e os demais membros da nossa rede podem contatar vocês direto no nosso site. E eu achei que essa é uma forma de promover o trabalho de vocês. Legal, não sabia. Vou dar uma olhada. Às vezes tentamos amenizar os nossos julgamentos com o uso de brincadeiras. Humor. Que é isso? Eu tinha a intenção de entrar no seu quarto, mas eu acho que eu devo ter passado por algum portal e cheguei num depósito. Será que esse bolo aí de roupa suja sentado nessa cadeira, ele vai ganhar vida e vai ir sozinho pra máquina de lavar? E o que é aquele resto de comida ali? Tá querendo manter as baratas da casa bem alimentadas? Filho, eu acabei de entrar no seu quarto ali e vi resto de comida, papel higiênico amassado no chão, tênis no meio do corredor e tinha uma cadeira ali com umas 10 peças de roupas, pelo menos, que eu acho que estão sujas. Filho, eu tô preocupado com a sua saúde, com a higiene desse local também. E eu acho que seria legal a gente organizar melhor esse ambiente. O que você acha da gente pegar essa roupa aqui pra começar e botar lá pra lavar? Depois, se você tiver com alguma prioridade nesse momento que você não tá conseguindo, né, dar tanta atenção pro quarto, quiser conversar comigo, eu vou ter prazer também em te ouvir, tá bom? Bullying. Eu já disse pra você deixar de ser cagão. Você não pode chorar na frente dos outros. Não seja medroso. Você parece uma criancinha quando faz isso. Assim todo mundo vai rir de você. Quando você disse pra mim que os seus colegas te chamaram de burro e você chorou, eu me sinto triste e impotente porque eu gostaria de ter cuidado de você. Eu percebo que não foi possível pra mim fazer isso. Você é importante pra mim e eu gostaria que você tivesse sido acolhido e respeitado pela turma, mas eu receio que nem você, nem os seus coleguinhas aprenderam a demonstrar respeito pelo sofrimento um do outro e pelas falhas. Eu lamento por isso, meu filho, mas eu agradeço por você compartilhar isso comigo, porque eu quero estar presente quando você precisar de mim. Na verdade, eu não gostaria que isso acontecesse com você e nem com nenhum outro coleguinha seu. E eu acho que uma forma, talvez, que a gente possa tentar prevenir que isso aconteça de novo, seria a gente falar com a professora e propor para ela alguma atividade de prevenção ao bullying. O que você acha da gente falar com ela? Preconceito. Olha ali a tatuagem daquele cara. Nossa, ele tatuou o próprio rosto. Que ridículo. Tatuagem é coisa de marginal. Tá vendo aquele cara ali que entrou? Quando ele entrou, eu percebi que eu fiquei um pouquinho angustiado. E aí, quando eu me perguntei por que eu tava angustiado, eu identifiquei que eu acho que eu teria medo do que as pessoas iam pensar de mim se eu tivesse feito uma tatuagem igual a dele. Quando eu era pequeno, eu ouvi dizer que tatuagem é coisa de marginal. Então, quando eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu fico angustiado, porque eu acho que eu não ia conseguir lidar com o julgamento das demais pessoas. Mas, no fundo, eu quero que todo mundo se acolha e se respeite.
Então eu não gostaria de promover essa forma de discriminação. As noções de cidadania são muito importantes para a gente viver em comunidade, mas às vezes a gente pode usar alguns conceitos da nossa justiça de uma forma que pode dificultar para que as pessoas tenham o prazer de colaborar com a gente. Por exemplo, direitos. Você não tem o direito de falar como eu devo educar os meus filhos. Quando você disse para mim que eu precisava me comunicar melhor com os meus filhos, eu fiquei irritada porque eu achei que você estava me dando uma opinião sem eu ter te pedido e, além disso, você não está presente em todas as minhas comunicações com eles. Mas depois que eu tentei me conectar um pouco mais com a sua motivação por ter falado isso, eu imaginei que você só queria encontrar uma forma de ajudar e essa foi a forma como você encontrou. Não é que você não respeite a minha forma de educar, né? Deveres. Você deveria ser mais responsável com seus estudos. Olha, eu fiquei sabendo que você tem prova amanhã e eu tô vendo você jogar videogame. Você já se considera preparado para essa prova? Merecimento. Olha, cara, eu sei que você não gostou de ser demitido, mas no fundo você mereceu, né? Olha, você era o funcionário que mais estava chegando atrasado na empresa, mesmo depois do chefe já ter falado isso pra você. E a nossa equipe não estava conseguindo entregar as coisas mais no prazo, porque faltava a sua parte. A gente tentou se revezar para fazer um pouco a sua parte, mas a gente começou a ficar sobrecarregado. E aí com isso a gente foi perdendo a motivação e perdendo a esperança de que você ia se sentir motivado a seguir trabalhando. Então, eu acho que a sua saída na empresa ela vai acabar ajudando a equipe, sabe? Eu não sei o que você está passando, eu estou disposto a saber como é que está sendo esse momento para você. Na comunicação não violenta, compartilhar as nossas necessidades é uma das coisas mais importantes para a gente promover conexão. Mas quando a gente quer fazer uma observação, a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente vai compartilhar as nossas necessidades. Olha, você não está atendendo minha necessidade de clareza nessa conversa. Eu não entendi o que você falou antes, eu gostaria de compreender, você pode repetir? Exageros de linguagem pode dificultar para que a gente consiga fazer observações sem julgamentos. Então toda generalização atrapalha? Toda não. Não dá para generalizar. Exageros. Você passa o tempo todo me criticando. Parece que eu nunca vou ser bom o bastante para você. Você disse que eu não te escuto e não te valorizo. E eu até estou disposto a te oferecer empatia em relação a isso. Mas eu gostaria também de ter segurança que você identifica as formas como eu tento cuidar da nossa relação. Por exemplo, quando eu levo comida na cama para você quando você fica doente. Ou quando eu faço almoço enquanto você trabalha. E quando eu faço carinho na sua mão quando a gente passeia juntos. E quando eu coloco as meias nos seus pés quando eles estão frios. Você pode me dizer se valoriza essas formas que eu uso para cultivar o meu amor por você? Hipérbole. Eu já falei mais de 1000 vezes que eu não estou mais comendo chocolate. Você pode parar de me oferecer? Olha, eu agradeço por você me oferecer de novo esses bombons. Eu imagino que você deva estar achando saboroso e teria prazer de compartilhar ele comigo, é isso? Sim, claro. Ok, obrigado pela gentileza. E eu gostaria de checar se você está consciente de que eu estou escolhendo não comer chocolate mais. Você pode me dizer o que eu acabei de falar agora, para eu saber se você está me ouvindo? Porque eu já estou cansado de repetir isso, então seria maravilhoso para mim se você pudesse me dizer e eu tivesse segurança de que você já compreendeu. Exageros atenuados. Você raramente aceita as minhas opiniões. Os últimos filmes que a gente assistiu juntos foi você quem sugeriu, e eu gostaria de sugerir o próximo. Eu estou inseguro se você vai gostar da minha proposta, mas eu teria muito prazer se a gente pudesse assistir juntos um filme que eu escolhi. Pode ser? Aumentativos. Você é um linguarudo. Você contou pra mamãe a surpresa que estávamos preparando para ela no aniversário dela. Diminutivo. Eu acho que você está sendo um pouquinho exagerado. Olha, eu fiquei 10 minutos sem pegar o telefone. Quando eu peguei, tinha 5 chamadas suas não atendidas. Tá tudo bem? Outras formas de julgamento são as generalizações. Sexo. Eu não confio em vocês, homens. São todos interesseiros. 3 amigos homens meus pararam de falar comigo quando eu disse que não iria sair com eles. E outras amigas minhas passaram pela mesma situação. Idade. Escuta, você é só uma criança. Você não devia se meter em assuntos de adultos. Filho, você está fazendo perguntas que eu não me considero preparado para responder. Eu vou pensar um pouco mais e se eu tiver alguma ideia eu te respondo. Papéis. O papel do estudante não é opinar sobre os métodos de ensino, é estudar. Pessoal, eu quero agradecer por vocês terem me dito que estão cansados de aulas com slides. E eu entendi que vocês querem cuidar da motivação de vocês para participar das aulas, não é isso? Eu gostaria que vocês soubessem que a motivação de vocês é importante para mim também, mas eu estou inseguro se eu vou conseguir adaptar o conteúdo desse semestre em tempo hábil para algo diferente de slides. Além disso, vocês não me disseram o que gostariam que eu colocasse no lugar dos slides. E eu estou disposto a avaliar isso com vocês e ver se eu consigo implementar no próximo semestre. Pelo menos a próxima turma vai poder ser beneficiada com essa iniciativa de vocês. Senso comum. Como assim você não sabe mandar e-mail? Hoje em dia todo mundo sabe.
Eu fiquei surpreso quando você me disse que não sabe mandar e-mail. Eu não previ que você ia ter essa dificuldade. Nesse momento eu não me sinto preparado para te ajudar e te ensinar a fazer isso. Você tem alguém que possa te explicar isso? Fazer comparação entre pessoas ou inferir que o que elas estão experimentando é o mesmo que nós já experimentamos antes também é uma forma de generalização. Comparar. A sua irmã estudou na mesma escola que você, com os mesmos professores, e nunca tirou nota baixa. Por que você não se esforça como ela? Você tirou notas abaixo da média em 3 disciplinas. E eu não sabia que você estava tendo esse rendimento nas aulas. E fiquei preocupada se você está precisando de alguma coisa que eu não sei. Quer me contar como estão sendo essas disciplinas para você, para eu saber se eu posso te ajudar a ter mais motivação para estudar, ou se a gente pode pedir para sua irmã te dar algum apoio? Minha experiência. Se eu mesmo tivesse feito o que eu te pedi, esse projeto teria sido concluído no mesmo dia. Fazem 2 dias que eu te passei uma atividade e você ainda não concluiu. Eu estimei que você levaria menos tempo para terminar, pois eu estou acostumado a fazer essas atividades em 1 dia. Mas eu percebi que as nossas experiências são diferentes e eu preciso levar em consideração isso quando eu for planejar as próximas etapas do projeto. Quer me dizer como está o andamento dessas atividades agora, para eu saber se a gente pode fazer algo para concluir esse trabalho? Observações e opiniões são coisas que a gente quer manter separadas quando queremos ser objetivos e evitar julgamentos. Além disso, quando estamos falando sobre opiniões, queremos identificar de quem ela é e evitar as seguintes situações. Confundir opiniões de terceiros com verdade absoluta. Cara, não perde tempo com essa vacina. Eu tenho um amigo médico que disse que se a gente usar suplemento de vitamina D, a gente nunca vai pegar Covid. Olha, eu ouvi opiniões diferentes sobre formas de prevenção da Covid, mas eu nunca li nenhum artigo científico. Eu apenas assisti alguns vídeos no YouTube e recebi mensagens no WhatsApp, mas eu não chequei a validade dessas informações. Algumas dessas pessoas diziam que eram médicos, e eu não pesquisei se eles eram médicos de verdade. Mas mesmo que fossem, isso não quer dizer que eles saibam tudo. Afinal de contas, a nossa ciência é uma coisa que está em construção ainda. Por isso, eu honestamente fico confuso e não tenho segurança sobre qual é a melhor estratégia para a gente preservar a nossa saúde. Se vocês tiverem dicas de site, vídeo ou outro conteúdo informativo, me mandem, por favor. Eu acho que assim eu vou ter mais segurança dos meus posicionamentos. Opinião pessoal não assumida. Esse casaco amarelo não combinou com esse sapato vinho. Você deveria trocar. Eu não usaria esse casaco com esse sapato. Eu gosto de cores menos saturadas, mais próximo de marrom, cinza, preto, bege. Prever consequências. Se você continuar mexendo nesse celular, não vai conseguir dormir essa noite. Vi você mexendo no celular e lembrei que por um período eu tinha dificuldade de dormir quando eu ficava na internet até depois da meia-noite. Eu gostaria de cuidar da sua saúde e que você tivesse um sono reparador. Então eu acho que seria legal você desligar o celular e fazer uma meditação, uma coisa mais de relaxamento, sabe? O que você acha? Dizer que já sabia. Eu sabia que você ia se atrasar, eu te avisei pra você sair daquele celular, mas você não escuta. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tô vendo que já passou do horário que você disse pra mim que queria sair e você ainda tá se arrumando. E eu gostaria de conversar com você sobre isso, mas agora a minha prioridade é te ajudar. O que você acha de eu fazer uma coisa pra você comer e depois a gente conversa sobre isso? Eu queria dizer que quando você estava se arrumando para sair hoje, tinha um lado meu que lamentava por imaginar que você devia estar com pressa e talvez preocupado. E eu gostaria muito de cuidar do seu bem-estar, por isso eu escolhi tentar te ajudar, né, dentro do que eu podia. Mas outro lado meu, que eu guardei para compartilhar com você agora, viu naquela situação uma oportunidade de ter mais compreensão. Eu gostaria de confirmar com você se você percebe a responsabilidade da sua escolha quando você optou por ficar no celular em vez de desligar a hora que eu te sugeri. Eu gostaria de confirmar se você está consciente das suas escolhas, porque eu acho importante que você desenvolva a responsabilidade. E eu quero saber como é que é isso para ti. Quando estamos fazendo uma observação, o nosso foco não vai em tentar adivinhar o que a pessoa está vivenciando. Isso pode ser útil quando a gente quer praticar empatia, mas especialmente na observação, isso pode ser recebido pelo outro como um julgamento, especialmente se for feito da forma como eu vou mostrar agora. Adivinhar sentimentos. Por que você está fazendo essa cara de nojo pra mim? Te fez alguma coisa? Eu percebi que a sua expressão facial mudou e eu acho que talvez você queira conversar comigo. Quando eu tenho uma expressão parecida com essa que eu tô vendo em você, geralmente eu tô querendo falar alguma coisa com a pessoa que não é agradável pra mim. Eu gostaria que você tivesse confiança de que a gente pode contar um com o outro. Se tiver alguma coisa incomodando e me coloco à disposição pra te ouvir. Quer falar alguma coisa? Adivinhar necessidades. Nossa, minha tia tem uma necessidade de atenção muito grande. Ela é muito carente. Um dia minha tia me mandou uma figurinha no celular e eu mandei um coraçãozinho de volta. Daquele dia em diante, ela me manda figurinha todas as manhãs. Eu penso que talvez ela se sinta sozinha às vezes e eu acho que ela gostaria de conversar mais.
mas eu tenho estado tão ocupado com o meu trabalho e com meus estudos que quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero fazer é relaxar e assistir um filme, sei lá, descansar. Imaginar que a minha tia talvez gostaria de conversar e perceber que eu escolho descansar me faz pensar às vezes que eu sou um pouco egoísta. E a forma como eu tento lidar com essa culpa, com esse desconforto de me achar egoísta, às vezes é dizendo que a minha tia quer chamar a atenção, que ela é muito carente. No fundo, eu só queria relaxar e ficar seguro que a minha tia vai ter companhia e não precisar me conectar com essa minha responsabilidade de colaborar também com ela. Adivinhar vontades. Eu acho que você quer que eu aceite tudo que você fale. Depois que eu não aceitei a ideia que você deu, você não falou mais comigo. Adivinhar pensamentos. Você só pode estar pensando que eu sou a sua empregada. Tinha a louça na pia quando eu cheguei e a gente combinou que você ia lavar. Perguntas também podem ser usadas para culpabilizar as pessoas. Por quê? Qual? Onde? Por que você está chorando? Qual é o seu problema dessa vez? Onde você estava? Ouvi você chorar e vim ver como você está. Quer compartilhar comigo o que aconteceu? O que? Quem? Quanto? O que você está pensando? Sabe quem eu sou? Sabe quanto custou esse terno? Eu almoço aqui há uns 5 anos e essa é a primeira vez que alguém derrama bebida no meu terno. Eu acho que foi um acidente e eu entendo que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não sei se você está um pouco sobrecarregado hoje ou se apenas se distraiu, mas eu quero propor que você ande um pouco mais devagar, porque eu acho que isso pode prevenir algum outro acidente. O que você acha? Até mesmo perguntar para outra pessoa como ela está se sentindo, dependendo da nossa intenção, pode ser uma forma de julgar. Se depois de um conflito uma pessoa nos pergunta como a gente está se sentindo, nem sempre ela está disposta a nos oferecer empatia. Às vezes é ela quem quer empatia. Como você tá? Tô bem. Viu como você não se importa comigo? Você é um insensível. Às vezes, em vez de usarmos uma observação da CNV, podemos usar indiretas para tentar influenciar o comportamento do outro. Por exemplo, compartilhar reflexões. Estamos vivendo num momento onde as pessoas não escutam mais as outras. Ninguém mais tem tempo para conversar. Minha filha não conversa comigo há umas 2 semanas. Quando eu pergunto como ela tá, ela me manda apenas um emoji ou alguma figurinha. E não falamos mais além disso. Eu gostaria que a gente estivesse mais conectado porque ela é importante para mim. Mas eu temo que se eu falar alguma coisa que eu gostaria de mais atenção, ela pense que eu tô cobrando dela. E eu não gostaria que ela interpretasse isso. Então eu fico com saudades, mas eu não digo nada porque eu imagino que em algum momento ela vai me procurar espontaneamente. Contar histórias. Na minha época, as crianças ouviam os pais. Se estivéssemos fazendo alguma bagunça, bastava um olhar que imediatamente nós parávamos o que estávamos fazendo e prestávamos atenção. Era isso ou apanhávamos. Ô minha sobrinha, você começou a falar antes de eu terminar o que eu estava dizendo. E eu gostaria que você esperasse eu concluir e me dissesse o que você entendeu que eu falei, para que eu possa saber se você está me escutando mesmo. Eu acho que essa seria uma forma da gente cultivar respeito na nossa relação. E eu também me disponho a te ouvir depois. Pode ser? Músicas. Tô nem aí, nem vem falar dos teus problemas que eu não vou ouvir. Olha, você me ligou algumas vezes hoje, mas eu ainda tô muito sensível em relação ao nosso término e eu não tô seguro de que a gente vai conseguir conversar com respeito um com o outro. Além disso, eu acho que eu preciso ficar um pouco sozinho, eu acho que eu preciso um pouco de autoempatia. Então, gostaria que você respeitasse esse meu luto e a minha preferência de ficar sozinho. Então, eu peço para que tu não me ligue mais por enquanto. Bom, a gente está quase chegando no final desse vídeo e eu imagino que vocês vão sair desse vídeo estando mais sensível em relação ao julgamento das pessoas. Então eu peço que vocês fiquem atentos para evitar esses 2 tipos de julgamento. Criticar quem não usa CNV. Que isso, mano? Você tá me julgando. Tá julgando. Ó, julgou que eu vi, hein? Olha lá, outro julgando também, ó. Olha lá, aquele lá. Cara, eu não aguento mais ouvir você falar de CNV, você é muito chato. Que isso, mano? Você tá me julgando, não é assim que a gente fala com as pessoas. Eu entendi que talvez você gostaria de uma conversa mais leve comigo e que você gostaria que eu compreendesse também que talvez você não dê o mesmo valor que eu dou pra CNV. Então talvez você ficasse mais confortável se a gente falasse sobre outra coisa, não é? Criticar a si próprio. Ai, caramba, eu julgo demais. Qual é o meu problema? Tô fazendo tudo errado. Nunca vou aprender CNV. Aí eu vi todos esses exemplos de CNV e eu pensei sobre o quanto eu gostaria de estar cuidando mais das minhas relações. Eu percebi um grande potencial de melhorar as minhas relações, mas estou inseguro se eu vou conseguir aplicar isso na velocidade que eu gostaria. Isso me preocupa, pois eu não gostaria de propagar uma forma de falar que não é tão acolhedora e respeitosa com as pessoas. Olha, eu adorei saber que você tem vontade de aprender mais CNV e que está consciente do desafio que é esse aprendizado. Eu gostaria de ter deixado mais claro que todos esses exemplos são apenas formas da gente falar, mas a CNV é muito mais do que frases decoradas.
Então, se você quiser estudar mais CNV com um grupo de pessoas que também estão nesse movimento e estão querendo fortalecer essas habilidades e que vão se encontrar para fazer exercícios, eu convido você a participar do curso online CNV para Viver. É um curso gratuito com possibilidade de contribuição financeira. Para participar é só acessar o site cnv.enrede.social. E para terminar esse vídeo, eu quero que vocês percebam que todos os exemplos que a gente viu até agora são baseados em expressões verbais. Mas assim como a CNV pode ser aplicada em silêncio, julgamentos também. Condenações não verbais. Pessoal, tô bem cansado aqui, não tô conseguindo manter mais uma atenção de qualidade como eu gosto. Então eu acho que eu vou cuidar mais do meu tempo e do de vocês se a gente encerrar esse episódio e deixar para aprofundar mais a CNV em outros vídeos, ok?